Boa noite a todos, graça e paz. É com muita alegria que estou aqui para dar sequência a essa série de mensagens, que Deus trouxe aos pastores dessa casa, falando sobre relacionamentos. O pastor Márcio hoje ele está ministrando, provavelmente neste exato momento, em Rolândia, ao ladinho de Londrina, na comunidade Siloé do pastor Arthur, que já esteve aqui conosco. É uma bênção. E é muito legal, assim, é muito importante esse intercâmbio, sabe? A gente poder ir lá compartilhar o que Deus tem feito aqui. Com certeza o pastor Márcio vai trazer novidades de lá também. E isso faz parte do corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Amém? Mas eu me sinto privilegiado porque eu fui convidado para falar exatamente do nosso relacionamento com o mundo, ou seja, especificamente sobre evangelismo. Eu tenho dentro de mim assim, a convicção que eu nasci com um propósito, e dentro do meu chamado ministerial, que fala mais forte é o evangelismo. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês o que Deus tem feito em minha vida e através da minha vida também. Gente, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, algo que marcou para mim uma frase, hoje eu quero citar algumas frases aqui, do Philip Yancey, é um escritor reconhecido mundialmente, e uma das frases dele é o seguinte: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Ou seja, o amor do Senhor por nós é incondicional. Não é por você ser bonzinho, por fazer boas obras. Ele te ama e acabou. É lógico que tudo que nós fazemos tem uma consequência, como o pastor Luiz falou. Se nós semeamos sementes boas em todos os aspectos, vamos colher coisas boas também. Mas se não fazemos nada, se não plantamos ou se semeamos sementes ruins, a consequência é certa. Mas no que diz respeito ao amor de Deus, Ele te ama. Então, se existe alguém nessa noite, talvez sentindo indigno de estar aqui, ou porque você pecou essa noite ainda, ou hoje ainda, e você está sentindo o coração pesaroso, eu quero dizer que o Senhor está aqui para te perdoar e para ministrar a sua vida. Amém, queridos? Ok. Eu quero também aproveitar, porque sempre eu estou atualizando vocês no que diz respeito a Blumenau. Nós fizemos uma célula ontem lá em Blumenau, foi bem legal. Nós estamos fazendo duas, na verdade, são 3 células em 3 pontos diferentes, uma em Gaspar e 2 lugares em Blumenau. E é pela 3ª semana consecutiva, vem pessoas novas, estão aceitando a Jesus. Foi há um tempo muito tremendo. E ontem tinha um aniversariante, o Ademir fez aniversário, e teve uma moça que aceitou Jesus na semana passada, ela estava de aniversário. E o esposo dela veio para mim no cantinho da célula e disse assim: pastor, ele aceitou Jesus na semana passada, eu nunca tinha feito oração aceitando a Jesus. E ele disse: pastor, você podia fazer algo, eu tenho um pedido a fazer, você pode realizar? Na hora que você for orar pelo Ademir, você pode orar pela minha esposa e também pelo nosso casamento, que foi aniversário de casamento também. Só que o mais legal não foi isso, foi quando ele disse assim: se você puder fazer isso, eu ficarei eternamente grato. Gente, eternamente grato. Eu falei: é claro que eu posso, Então, eu orei, abençoei. Só que enquanto eu orava por ele, gente, é muito lindo você ver uma pessoa no primeiro amor. Enquanto eu estava orando, dizendo: Deus abençoe este casamento, muito obrigado, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Tamanho era a emoção do que Deus está fazendo na vida dele. E também no final da célula ele me procurou e disse assim: pastor, quando eu aceitei Jesus, você disse assim que Deus ia fazer algo de bem grande, diferente na minha vida. Não está sendo tão grande assim, mas eu estou sentindo uma diferença assim, algo, sabe, bem gostoso. Essa semana tinha um cara me provocando no trabalho, assim, eu estava começando a esquentar, eu senti dentro de mim: fique em silêncio, deixa, a batata dele tá assando, fica bem tranquilo aí. E eu fiquei quieto, eu consegui me controlar. Tem algo diferente acontecendo comigo. Gente, então nós estamos curtindo cada momento. Eu sei que você que é um líder aplicado na célula, você que trabalha no evangelismo, eu sei que você também tem provado disso, mas para nós tem sido especial por toda essa transição pela qual nós estamos passando. Foi falado aqui também das casas de paz. Eu vou falar sobre evangelismo. Então eu quero que você lembre em todo o tempo: casa de paz, casa de paz. Dia 7 de agosto tem início, então, casa de paz. Jejum, cada um faz jejum do jeito que quer, mas tem vezes que nós convocamos toda a igreja para um jejum.
Evangelismo todos fazem, mas tem uma época, e essa época em agosto, em que nós convocamos toda a igreja para juntos, como comunidade Vida Plena, fazermos um trabalho especial, e o nome desse trabalho é Casa de Paz. Então que o Senhor te enche de coragem e ousadia, e passe óleo de peroba na cara, assim, para ser um cara de pau profissional, para chegar em alguém e falar assim: olha, eu quero entrar na sua casa para trazer a paz. Deus quer abençoar a sua casa. Você poderia me receber? Sabe, faça aquela cara: você poderia me receber? A pessoa vai olhar e vai pensar: ele está tão feliz, eu não vou acabar com essa alegria. Ou se você disser: você não quer me receber? Não. Ela diz: não. Então cuide com as palavras. Você não quer me receber? Não. Não. Então a gente vai planejar bem certinho isso para dar tudo certo. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele andava por todos os lugares pregando as boas novas do reino, ou seja, o evangelho do reino. Evangelho significa boas novas. Pregar as boas novas significa evangelismo, ou seja, espalhar essas boas novas por toda a terra. Então hoje eu quero falar específico sobre isso, e quero usar o texto de João, capítulo 1, versículo 35. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto, e esse texto me acompanha meu ministério, porque foi forte para mim até mesmo na minha conversão. Quero compartilhar com você mais uma vez. João 1,35 diz o seguinte: no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João disseram, que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isso é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que esse texto marcou muito a minha vida, gente? Porque João Batista era o cara. João Batista era o profeta que surgiu depois de 400 anos de silêncio. Deus não falava há 400 anos com o povo de Israel. De repente João Batista chega, tipo o profeta ninja, cabeludo, barbudo, roupa de pele de camelo, cinturão de couro, e ele começa a falar: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E os homens tremiam quando aquele profeta falava. Mas de repente aparece um outro, que é Jesus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E os discípulos dele olham para Jesus e entendem na impostação da voz de João que o negócio era sério. Então eles deixam João e seguem a Jesus, e João fica feliz porque a missão dele estava se cumprindo. E eles seguem a Jesus, só que eles não se contentam em apenas conhecer a Jesus. Eles saem todos aleluiados, como diz o pastor Oca, saem chapados, né, pastor Oca? Saem chapados falando de Jesus para todo mundo. E a primeira pessoa que André encontra é seu irmão Pedro, durão, grosso, bronco, a representação de um homem forte. E eles chegam assim eufóricos dizendo: nós encontramos a Jesus, o tesouro precioso, a pérola tão esperada.
Jesus Cristo. Pedro fica olhando para ele e disse: vem aqui, e leva Pedro até Jesus. Gente, isso é evangelismo. Entusiasmo, alegria, sorriso. Mas tem pessoas que morrem de medo de evangelizar. Tem pessoas que quando tem um touch ou quando tem um evangelismo da célula, pensam, isso depende da pessoa que eu encontrar, vou ver como é que eu vou falar. Mas imagine que você encontra um executivo, um cara muito estudado, letrado, com sua pasta, e é para você evangelizar essa pessoa. Como você abordaria essa pessoa para você evangelizar, para você falar de Jesus? Tem gente que já dá aquele acelero no coração, né? Porque vai que pega um ateu. Porque Jesus cala essa boca, que Jesus coisa nenhuma, ele nem existe. Você já se encolhe e faz, cai, já sai correndo, né? Tem gente que tem medo, porque de fato existem pessoas que se dizem ateu, que ateu não existe coisa nenhuma. Ateu é uma pessoa frustrada tentando provar que Deus não existe, e na maioria das vezes nessa corrida de provar eles se convertem. Então é comprovado, os maiores pensadores cristãos eram ateus. Então, ateus graças a Deus. Então, esses ateus, se você encontra um ateu desse, o que você tem que fazer, querido? Você tem que mostrar para ele que existe um vazio dentro daquele coração. Existe um lugar que somente Jesus Cristo pode preencher. Uma época nós fizemos uma preparação para a galera do evangelismo aqui na igreja. Eu estudei um livro, Evangelismo Explosivo, e eu lembro que nessa turma tinha um irmão, o Ayrton, que é do apoio hoje. Ele trabalhava como vendedor, e ele disse: pastor, minha missão como vendedor é o seguinte: entrou na minha loja, vai comprar. Se não entrar, tudo bem, mas colocou o pé para dentro, falou comigo, vai comprar. A missão do vendedor é fazer o quê? Fazer a pessoa ter o desejo por algo, que aquilo vai satisfazer todas as suas vontades e que ela não pode viver sem aquilo, até a pessoa falar: acho que eu vou levar mesmo. Daí ele já vai calculando a comissão no final do mês. Eu vou sair, eu vou ali, não, abaixa o preço, tem toda aquela, todo o traquejo, todo o jeito de vender. E nós, como cristãos evangelistas, que todos devemos ser, porque ide a todo mundo e pregar o evangelho, nós precisamos entender: venha quem vier, nós precisamos falar do amor de Deus e falar de Jesus, e que eles precisam, e tem algo que só Ele pode satisfazer, com alegria. Só que tem pessoas que parecem que chupou limão, tem pessoas que parecem que tem a cara mais feia que a seca do Nordeste. Chega para falar de Jesus já desanimado, então, já chega já dizendo: por favor, fala que não de uma vez para eu ir embora e tentar outra pessoa. Nós precisamos fazer como André. André, ele estava cheio de uma alegria verdadeira. Eu imagino ele chegando eufórico para o seu irmão. E a palavra do Senhor diz que Jesus chama um outro homem chamado Filipe. Filipe, ele sai correndo falar de Jesus para Natanael. Natanael era aquele cara, sabe, aquele racional. Porque quando fala assim, o Jesus, filho de José de Nazaré, ele diz: de Nazaré? O que tem de bom lá? Então ele leva Natanael até Jesus, ele diz: venha e vê. Sabe, nós temos o costume de querer trazer os pecadores à igreja. Só que o que nós devemos entender é que a igreja precisa alcançar os pecadores onde eles estão. Nos dois casos, os dois evangelistas, eles dizem: venha e veja. Eles vão até onde estão as pessoas e dizem: venham e vejam. E quando chega até Jesus, o negócio é com Jesus, entendeu? Jesus fala para Natanael: você é um israelita verdadeiro. Como é que você sabe? Tinha um lugar secreto, o quarto secreto dele era debaixo de uma figueira. E ele devia estar clamando: Deus, se mostra a mim, se o Senhor ainda me ama, se o Senhor olha para mim, eu tenho algum valor, fale comigo. E quando ele chega até Jesus, ele diz: como? Quem é você? Você nem me conhece, vem falar de mim assim. Ele diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E aquilo ele já arrepia e fala: tu és o meu Senhor, tu és o Rei, tu és o Mestre. Sabe quando o coração se revela? E é isso que Deus fará através da minha vida e da tua. Deus revelará o coração dos homens a nós.
Nós falaremos coisas que nós nem temos o entendimento, mas o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que é Deus, Ele nos revelará a vida das pessoas. Elas serão constrangidas e não terão como fugir de entregar a sua vida ao verdadeiro Rei e eterno Salvador. Amém, queridos? Amém. Hoje, pouco se fala sobre a volta de Jesus. Nós nos alegramos pelos programas que tem cristãos no horário nobre da TV brasileira, mas se você for fazer uma análise de todos os programas que rodam, é um ou outro que se salva. Por quê? Muitas vezes nós falamos que idolatria é apenas adorar uma imagem. Não é. Tem crente muito mais idólatra, e é a rosa, e é o sal grosso, e é o manto, e é a palitosada, e é o guspe de água benta, e é o sopro do pregador. Idólatras. Isso é idolatria. Isso é idolatria, porque é uma idolatria com conhecimento. Existe a palavra que nos dá um amparo para viver o evangelho verdadeiro, mas as pessoas correm como ovelha sem pastor, desesperada, porque está sem emprego, porque está doente, e infelizmente, são levados assim como uma ovelha a ter o seu pelo arrancado, a sua carne comida. Caem nas mãos de mercenários. Mas isso porque nós, eu e você, não nos levantamos e pregamos a verdadeira, ou seja, o evangelho do reino de Deus. Eu e você precisamos tomar partido, nós precisamos nos mexer, nós precisamos ir atrás de pregar o evangelho a essas pessoas que estão tão carentes. Hoje eu quero citar algumas frases. Eu anotei uma aqui do Moody, que ele diz o seguinte: de cada 100 homens, um lerá a Bíblia, e os outros 99 lerão o cristão. Ou seja, se eu e você meditamos na palavra de Deus, se eu e você oramos, se nós buscamos ardentemente ao Senhor, preste bem atenção, nós somos as cartas vivas que a palavra do Senhor nos diz. Nós somos a Bíblia viva. As pessoas olharão para nós e verão a Jesus. As pessoas podem não ter um contato com a Bíblia palpável, mas a nossa vida, o nosso testemunho falará muito mais alto. Amém, queridos? Amém. Quem aqui quer ver o Brasil sacudido? Levanta a mão. Tem muito pouca gente. Quem aqui quer ver o Brasil sacudido pela palavra? Estou vendo gente ali bem tímido, mas presta bem atenção. Então nós vamos começar por partes. Porque a gente diz, vamos ganhar o mundo todo. Uou! O Brasil! Uou! Marte, Plutão, Júpiter! Ah! Então vamos começar no micro, tá? Mulheres, você já ganhou a sua manicure para Jesus? Ela é convertida? Pedicure, manicure, cabelo cure, todas. Homens, você já ganhou o seu barbeiro ou o seu cabeleireiro? O meu está ali, graças a Deus, é convertido, meu cabeleireiro profissional, Fabrício. Você já ganhou o porteiro do seu prédio para Jesus? Você já ganhou o teu companheiro de trabalho, que talvez está há anos com você, trabalhando na máquina ao lado, na mesma empresa ali, está uma escrivaninha encostada à sua? Você já ganhou essa pessoa? Você converteu essa pessoa para Cristo, que você tanto ama? Você já ganhou o professor da tua academia? Tipo, tá lá, né? Passa assim, ó, agacha, vai, aê! De novo, aê! Você já ganhou ele para Jesus? Você já falou de Jesus para o motorista do ônibus que te leva e traz todos os dias? O cara da panificadora, você já ganhou? O cara, o dono da panificadora ou o atendente? Na minha vila tem o Luiz lá, que é o cara da panificadora. Eu já falei de Jesus para ele, para os funcionários, e do meu jeito. Eu chego e digo assim, quero 10 pães quentes, se não tiver quente eu pulo aí dentro e quebro tudo. Os caras já ficam temendo, né? Temendo ao ponto de eu falar 10 pães quentes, eu quebro tudo. Eles vão lá e colocam 10 pães duros. Aqui, Cristiano, para você, são de brincadeira, né? E fácil pegar o pão quente. Mas eu quero aproveitar e deixar um conselho para vocês.
Tratem bem o cara da padaria, garçom, atendente de lanchonete também. Você que é nojentinho, que diz assim, esse suco está muito ruim, troca. Ele vai lá dentro, dá uma cuspidinha, mexe, volta e traz, senhora, aqui está o seu suco. Daí você pega, agora sim. Ele já sabe outra vez como é que você gosta. O cara da panificadora é a mesma coisa, gente. Trata bem, agrada, entendeu? Enfim, você precisa ganhar eles para Jesus. Esses dias eu tive um sonho com ele, mandei pelo Face. Cara, tive um sonho assim, assado. Eu não sei se ele entendeu, mas ele nem tocou no assunto. Mas a minha parte eu fiz. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Teu professor, você já falou de Jesus para ele? Os seus clientes, você já falou de Jesus para essas pessoas? Aqui na igreja tem um irmão que eu não lembro o nome dele, mas eu chamo ele de cartãozinho, ele nem sabe. Sempre ele tem um cartão para entregar para todo mundo. Onde ele vai, ele compra cartõezinhos falando com promessas, passagens bíblicas, e ele vai entregando. Tem um outro irmão bem humilde. Ele volta e meia vem pegar panfletinhos de evangelismo aqui, e ele entrega por onde ele vai. O Fabrício agora, né, tá dando uma de Spielberg. Ele está fazendo alguns vídeos no dia que o Theo Hayashi pregou aqui. Ele se sentiu desafiado em fazer uns vídeos e falar do amor de Deus. Ele tem o jeito dele. O irmão do cartão tem o jeito dele. O do panfleto tem o jeito dele. Eu tenho o meu. Eu costumo dizer, cada um tem o seu sabor, cada um tem a sua cor, cada um tem o seu jeitão. Todos nós temos o nosso jeito de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho. Gente, nosso relacionamento com o mundo é tocar as pessoas de uma forma sobrenatural. É estar no mundo sem se contaminar com o mundo. Jesus, como ele se relacionava com o mundo? Gente, ele ia caminhando pelo meio da plantação, comendo milho, pregando o Evangelho. Ele estava sentado em uma mesa comendo, pregando o Evangelho. Ele estava sentado em uma pedra e estava pregando o Evangelho. Ele sempre pregava de uma forma informal. Tem pessoas que pensam que pregar é pegar um microfone, ter um púlpito e uma plateia. Pregar o Evangelho é onde nós estivermos, em todo momento. A palavra do Senhor é muito clara, que o nosso relacionamento com o mundo é estar no meio do mundo. É até engraçado, porque muitas vezes nós falamos assim, estava escutando música do mundo. E você diz, não, da lua, né, do outro planeta. Tudo que nós fazemos aqui é do mundo. Nós não somos deste mundo. Nós não somos. Nós saímos do nosso lar, nós estamos de passagem aqui, nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. Mas uma coisa é certa, gente, vamos deixar de ser hipócritas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quem aqui gosta de assistir o Candinho do Eta Mundo Bom? Não precisa levantar... Meu Deus, não precisa levantar a mão. Eu nem cheguei no Policarpo ainda. Mas todo mundo gosta. É engraçado, é inocente. Daí tem gente que diz, eu não assisto novela. Mas aí assiste Breaking Bad, onde o cara era doente, e daí você estava torcendo por ele, de repente ele se torna um traficante, ele mata as pessoas, retalha, você está torcendo pelo cara. Entende? E tem outros que assistem todas as temporadas do Diário de um Vampiro, principalmente os jovens e adolescentes. É ou não é assim? Os pais assistem lá, Blacklist, enfim, cada um assiste um tipo de coisa. E quando fala de uma novela, diz, isso é do diabo. Então, gente, por favor, nós não temos que ficar escutando, enchendo a nossa mente com esse tipo de coisa. Mas, por favor, estamos no mundo. Estamos no supermercado, está tocando música secular. Estamos em uma loja, está tocando uma música secular. Tem propagandas que nós gostamos, tem propagandas que nós decoramos a letra da música, ou não é? Eles fazem com esse objetivo. Mas nós somos jogados na fogueira por causa disso? Mais uma coisa. Preste bem atenção. A sala de oração funcionará 24 horas. E nós temos que estar orando ao Senhor. E sempre temos que estar adorando ao Senhor. Mas preste atenção. Deus não quer monges. Deus não quer pessoas que vivam enclausurados 24 horas dentro de uma casa de oração, enquanto as pessoas perecem para o lado de fora. Nós estaremos na casa de oração adorando, buscando ao Senhor em intimidade. E sairemos e levaremos o Evangelho.
Viremos e nos encheremos, adoraremos ao Senhor, intercederemos pelas pessoas e iremos para a prática. Porque tem pessoas que pensam que a casa de oração é só para ficar ali, ficar só adorando até Jesus voltar. Preste bem atenção. Tem um texto bíblico em que Jesus sobe com Pedro, Tiago e João no monte. Elias e Moisés aparecem para conversar com Jesus. Pedro está aleluiado e ele perde a noção e ele diz: Senhor, vamos fazer tendas aqui, vamos ficar todos nós aqui para sempre, Senhor. A glória está sendo manifesta neste lugar. Pense no clima que estava. E a voz de Deus vindo: este é meu filho amado, ouça. Toda aquela coisa assim, estava todo mundo, estava todo mundo, aquilo era chapação total. De vez em quando a gente tem um pouco, né? E a gente já fica louco. Imagine, Pedro estava louco, ele disse: vamos ficar aqui. E de repente, quando ele se mete, acaba tudo. Acho que os outros dois olham para Pedro, tipo: mas você é um boca de sem tramela mesmo. Cala essa boca, Pedro, estraga prazeres, né? Mas o que Jesus diz a seguir, porque ele não aceita essa ideia. Por quê? Porque lá em cima estava tudo bom. Era intimidade, era chapação. Mas Jesus estava querendo dizer: vocês são sal da terra e luz deste mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo anda em trevas. Vocês devem ir por todas as nações e pregar o Evangelho. Vocês devem ser a luz no meio das trevas. Ele estava dizendo: vão ao mundo. Não é se isolem do mundo. Estamos no mundo, mas não somos este mundo. Sou carne e osso, mas tenho Deus vivo, santo, habitando dentro de mim. Sou um vaso de barro, humilde, simples, mas tenho um tesouro guardado dentro de mim. E isto me inspira, isso me leva a não calar a minha boca e querer pregar todas as pessoas que Jesus Cristo é o único que pode satisfazer as suas necessidades. Queridos, mas pregar o Evangelho não é só falar. Eu acho legal, eu vejo naqueles filmes americanos principalmente, quando muda alguém novo na vizinhança, o que eles fazem? Fazem um bolo, batem palma, batem na porta e levam um bolo. Vocês já viram isso nos filmes? Seja bem-vindo e tal. Aqui é difícil a gente fazer isso. Mas eu li um livro, Servoluti, o nome é pastor André, indicou, onde o pastor, ele é um dos pastores da maior igreja do mundo, dos Estados Unidos, e este pastor, ele conta como ele começou a igreja. Primeira semana ele abre uma porta, começa a pregar o Evangelho, tinha 12 pessoas, na outra semana vem só 3 pessoas. Ele pensa: meu Deus, nessa proporção eu já vou fechar no meio da semana que vem. Só que ele está tomando um sorvete com a esposa e ele começa a procurar no jornal os lugares mais pobres da cidade. E ele procura as pessoas necessitadas daquela cidade, viúvas, órfãos. E ele chega na casa das viúvas e diz: oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu vim aqui para lhe ajudar. A pessoa até se espantava. Eles iam e limpavam a casa da pessoa, lavavam toda a louça, faziam a comida. Então, como nós vamos evangelizar, gente? Servindo. Oi, amor, tudo bem? É bom ser criança. Então, como nós vamos evangelizar? Servindo ao próximo. Diga comigo: eu vou falar de Jesus, servindo ao meu próximo. Agora vem uma parte legal também. Presta atenção. Gente, está pregando de Jesus para alguém. Você fez uma oração, a pessoa aceitou Jesus. Se ela vier para a igreja com você, vai ser muito bom. Se ela não vier com você para a igreja, não tem problema. Muitas vezes a gente pensa assim: mas eu não vou poder dar acompanhamento. Mas não vai poder ir na minha igreja. Gente, não importa. A partir do momento que você falou de Jesus para alguém e a pessoa aceitou Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro dessa pessoa. A palavra de Deus nunca volta vazia. Deus vai completar a obra. Esse Moody, o qual eu li para vocês aqui, uma frase, para quem fez a escola de líderes e fez o Rema, tem uma aula específica sobre os heróis da fé. Nós falamos sobre D.L. Moody. Esse Moody,
ele era um cara assim muito louco. Certo dia falaram para ele o seguinte: cara, você precisa ver o que Deus vai fazer, ou o que Deus pode fazer em um homem que se rende plenamente aos seus pés. Ele diz assim: eu serei esse homem. E ele faz um voto dizendo: eu não dormirei nem um dia sem ter levado a salvação a uma pessoa. E ele conta, ou melhor, outros contam dele, que já aconteceu de noite, ele está deitado e ele pensa: eu não falei de Jesus para alguém hoje, eu não levei alguém a Cristo. Ele vestia sua roupa, sair para o meio da rua. E teve uma dessas vezes em que ele chegou para um homem e disse assim: cara, você precisa de Jesus, Jesus tem que entrar na sua vida. O homem olha para ele e diz assim: se você não fosse um pregador, eu ia quebrar a sua cara. Tá vendo esse buraco aqui do lado do pão de ouro? Eu te enfiar o pé e te jogar lá dentro. Imagine você ia fazer o quê? Ele pegou, ficou muito triste, foi embora. Depois disso, ele ficou sabendo que aquele homem conhecia um amigo do Moody, que disse que o amigo é um chato, invasivo, um cara muito chato, e ele ficou muito triste. Só que teve uma noite que ele estava deitado na sua cama, com certeza já tinha ganhado alguém para Jesus, ou pelo menos falado de Jesus para alguém. Ele escuta alguém batendo desesperado na porta, ele abre, era aquele mesmo homem dizendo: cara, por favor, eu preciso saber o que eu devo fazer para ser salvo. Então ele conduz aquela alma a Jesus. Nem sempre vai ser na hora, mas a semente ela precisa ser lançada. E como eu disse para vocês, a gente está tendo um privilégio tão tremendo, gente. Eu amo quando pessoas se reconciliam com Jesus, mas também eu amo quando eu vejo a pessoa pela primeira vez dizendo: eu aceito Jesus. Eu lembro que um mês atrás, quando eu fiz um apelo para aceitar a Jesus, a Juliana, a Suícla do Marcelo, já foram aqui da igreja, são nossos discípulos em Blumenau. Ela contou que a primeira vez que ela veio na igreja era a chegada de um encontro com Deus, e a mãe dela disse: filha, por favor, vá na igreja hoje. Ela nunca tinha vindo na igreja, aqui na comunidade. E ela disse assim: eu não vou. A mãe disse: é cheio de parentes que vão receber os seus familiares, não vai me fazer passar vergonha, vá lá. Então ela veio contrariada para receber a mãe na chegada do encontro. Naquele dia eu estava pregando, e naquele dia eu fiz um apelo. Para vocês terem uma noção de como é o temperamento dela, ela é o pastor Márcio versão feminina. Então imagine que loucura, né? Então a Juliana, na hora que eu disse assim: você que deseja entregar sua vida para Jesus essa noite. Quando eu falei que você deseja entregar sua vida para Jesus, ela levantou a mão e disse assim: eu! E ela já veio meio correndo, já seguraram, ela falou: calma, ele vai convidar você para ir lá na frente, calma. Mas ela contou que foi assim, e ela testemunhou isso para um outro casal que recebeu Jesus na célula. As pessoas, elas estão pedindo assim: por favor, me fala como eu devo fazer para ser salvo, como eu devo fazer para ter a vida eterna. E você tem a solução para a vida dela. Quando você salva uma alma, você muda o destino daquela vida e de toda a sua posteridade, todos os seus filhos, netos. Entenda que quando você converte uma alma, você realmente pode ganhar o mundo inteiro. Quando você ama falar de Jesus e pregar o Evangelho, você, por muitas vezes, você vai poder se emocionar por olhar dentro dos olhos das pessoas e ver o Senhor Jesus entrando e transformando aquela vida. Gente, eu já preguei bastante, já batizei bastante gente, já fiz bastante coisas como pastor, mas nada é comparado quando alguém se entrega a Jesus. Quando você consegue olhar os olhos da pessoa e os lábios dizendo: eu recebo, eu quero sim aceitar Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Se relacionar com o mundo é tocar a vida daquele que está próximo a nós. Por favor, deixa de ser religioso, preconceituoso, jaguara. Muitas vezes nós rejeitamos convites de amigos porque ele diz assim: vamos jantar na minha casa. Você pensa assim: ele é espírita, e daí? Mas aquele meu amigo lá, ele é macumbeiro, porque tal lugar não sei o que. Gente, por favor, você não sabe quem você é em Deus? Você não sabe que Deus, o Todo-Poderoso, habita dentro de você? Que onde você chega, os demônios têm que abrir caminho, têm que abrir passagem, porque ali vai um Filho de Deus marcado e selado, remido pelo sangue de Jesus.
Você tem medo ainda de passar do lado de macumba, do lado de cemitério? Você tem medo de barulhinho dentro de casa ainda, achando que é uma penada passeando na tua casa? Ela veio fazer um tour na sua casa? Nós precisamos entender quem nós somos. E Deus tem dia após dia vem quebrando tabus, preceitos, religiosidade. O ano passado, quando eu fui pregar na Igreja Católica, na Catedral de São José, juntamente com o Padre Aleixo, para mim já estava tranquilo, estava susto já. Quando eu recebi o convite, era uma formatura de direito da PUC, ia ter um culto ecumênico e precisavam de um pastor. Uma irmã da igreja disse para o sobrinho: eu conheço um pastor que virá. Eu falei com o pastor Márcio, ele disse: você topa? Eu falei: beleza. Cheguei lá, gente, parecia que eu conhecia o velhinho há tempo, e ele parecia que me conhecia há tempo. E a gente começou a conversar, e a gente começou a trocar ideia. Em resumo, ele fez a leitura da palavra e me apresentou assim ainda: este é o pastor Cristiano, da comunidade Vida Plena, ali na Avenida Rui Barbosa, na frente da FAMEC. Só faltou falar o CEP 83 045 350, número 6094. Só faltou fazer isso. Então ele me constrangeu, porque nós somos preconceituosos. A gente precisa olhar para Jesus. Se relacionar com o mundo é estar no mundo sem se contaminar com o mundo. Sorrindo. Dá um sorriso para quem tem ao seu lado. Faz o teste do sorriso para ver se existe um sorriso. O que você acha? Dava para ganhar alguém para Jesus com esse sorriso? Ou tipo, ah, meu Deus do céu. Você concorda comigo que nós precisamos ser ousados? Sabe, tem gente, é que hoje a gente está tão modernizado, a igreja, né? E tem o telão, e tem online aqui as caixas, e os músicos têm um monte de pedaleira, e a igreja tem um monte de tela, e a igreja é confortável, e a igreja é uma bênção, é tudo certinho, é tudo no tempo certo, é tudo legal, que a gente tem medo até de ser chamado de crente. Eu não sou crente, eu sou evangélico. Eu não escuto música evangélica, eu escuto música gospel. Tipo, a gente tem vergonha, ver alguma irmã de coque, de saia comprida, e pensa: eu não sou dessa turma. Como não é dessa turma? Como não é dessa turma? Eu falei esses dias na aula, uma vez eu li o Max Lucado também nas Garras da Graça. Ele diz assim: existe um bar bem grande, um navio. Imagine que esse palco aqui é um navio. Existe aqui neste canto a galera que gosta de orar em línguas. Existe aqui neste canto do barco aqueles que não são muito de ficar orando em línguas, mas eles pregam, eles estudam, e eles vasculham, e eles ensinam. Existe um outro povo que gosta de ficar sentado com a perninha bem assim, tocando e cantando na sala de oração, assim, ó, chinelinho. Existe um outro povo que gosta de profetizar, mas é um barco só, indo para um lugar só, é um rumo só, tudo farinha do mesmo saco. A gente tem preconceito, nós somos envergonhados. Que bom que Deus não tem vergonha da gente, não ama nem mais nem menos pelo que nós somos, Ele simplesmente nos ama. Quarta-feira passada, uma noite fria, a gente estava indo embora, estava dando uma carona para o Felipe ali para o Jardim Isaura. De repente passa, vejo uma bicicleta caída, um corpo caído também. Passei rapidinho, falei: viu, o cara caído, no mínimo está mamado, e fomos embora. Daí estava chegando no Isaura, o Espírito Santo diz assim: você é o levita, o sacerdote ou o bom samaritano? Falei: opção 3. Deixa o rapaz lá e volta, gente, frio, e a Soraya não estava muito legal. Para o carro e desço. Oi, tudo bem? Daí o cara já está chorando, dizendo: ai, qual é o teu nome? Eu não me lembro. Não se lembra?
Tava mamado, gente. Tentei levantar, não adiantou. Daí parou mais um irmão. Eu falo que é irmão porque eu sei que é alguém que conhece a Jesus. Não interessa a denominação, se é católico, se é o que é. O cara tinha um bom coração, um bom samaritano. Ele parou, me ajudou a levantar aquele homem. O cara que morava onde estava caído a bicicleta levantou, conhecia, fez de conta que não conhecia para não ter que esquentar a cabeça. Eu disse: você pode pelo menos guardar a bicicleta dele? Sabe onde ele mora? Mora lá no Jardim Alegria, bem no meio, tal. Eu falei: eu vou levar ele lá. A gente teve um trabalho para colocar ele no carro, mas ele estava tão fedido de pinga, tanto que ficou encalacrado assim. Eu falei: meu Jesus, você acendeu um fósforo aqui, vai explodir tudo. Daí ele dizia bem assim, ele falava bem assim, ó: aqui tem mais um bar, deixa eu aqui nesse. Eu peguei, perdi a paciência e falei: fica quieto! Você fica quieto! Você não está ligado que você está passando mal de tanto beber? Você vai morrer. Todo mundo vai morrer. Eu falei: mas você vai para o inferno. Você vai para o inferno desse jeito. Daí a gente consegue, com muito trabalho, ele ia olhando assim até que ele chega na casa dele. Para tirar ele do carro foi um trabalho. Ele ia cair, eu segurava ele. Mas olha a pergunta que ele me faz. Olha a pergunta. Ele disse: você é um religioso? Tipo, ele estava dizendo: você é crente, você é uma pessoa que segue alguma coisa e tal. Eu não pude conversar, ainda eu não finalizei essa história. Eu sei onde ele trabalha, eu vou lá quando ele estiver tranquilão para a gente poder bater um papo. Mas o que eu quero dizer para você é: tem um cara, como eu disse, que você considera uma pessoa inteligente, está pregando o evangelho para ela, que bênção. Existe um menino de rua, descalço, só de shorts, todo sujo. Para Deus, a alma deste menino de rua e a alma desta pessoa que tem o mesmo valor. Se eu parar por este homem, ou se eu parar por aquele menino, a alma deles tem o mesmo valor para Deus. Nós precisamos entender que tocar o mundo, se relacionar com o mundo, é parar por uma pessoa, é fazê-la compreender que existe dentro dela um vazio, existe uma necessidade, ela precisa ser suprida de algo que somente Deus, através do seu Filho, pode suprir. Ela vai bater em todas as portas, ela vai caminhar por todos os caminhos, mas somente Jesus Cristo vai poder suprir aquilo que ela tem, que ela precisa. Gente, eu amo pregar para vocês para edificar, mas eu confesso, se for para pregar para uma criança, quem me conhece, eu prego com o mesmo entusiasmo, ainda eu deito, rolo, faço mais coisa ainda. Se eu pegar um auditório cheio de crianças, como está aqui, eu consigo fazê-las ficarem em silêncio e ouvir a palavra de Deus, porque eu entendo qual é o valor da alma delas, e elas sabem que realmente se importa com elas. As pessoas precisam entender que você as ama com o amor do Pai, com o amor de Deus. Você precisa olhar para as pessoas e dentro dela conseguir enxergar uma alma preciosa ao Senhor. Eu quero que você assista esse vídeo, para que você possa ser tocado e que possa ser mexido com a sua ousadia, querido, de cristãos. Vamos assistir esse vídeo juntos. Ele era muito perto, ele era um traficante. Perfeito. Foi pra todo mundo. Licença. Deixa. É um traficante. Oi, amado. Você está me ouvindo? Você entende o que eu estou falando? Você já ouviu falar de Jesus? Aperta a minha mão. Você quer aceitar que Jesus, Ele salva. Ele pode te dar salvação agora. Você aceita esse Jesus? Mas o Senhor Jesus te perdoa. Ele é justo. Ele nos perdoa. Então feche teus olhos. Eu vou orar por ti agora. Maravilhoso Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento essa vida que eu sei que o Senhor me encontra e Ele fez. Ele está agora se arrependendo, Pai, de todos os seus pecados. E por Ele agora eu te peço perdão. E eu sei que o Senhor é justo
e misericordioso em me perdoar. Agora, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Manifesta o teu poder, perdoa os teus pecados. Em nome de Jesus, perdoa ele. Diz Esse vídeo, ele retrata uma pessoa que não se importava de ser chamada evangélica, crente, se ela tinha alguma formação teológica, mas existia ali uma mulher atrevida, ousada, uma pessoa que sabia, ela conseguia enxergar dentro de um traficante, ela conseguia olhar dentro daquele homem e ver que existia uma alma muito preciosa para o Senhor, uma alma que foi escravizada talvez durante toda uma vida, uma criança que talvez foi abusada, abandonada pelos pais e que se transformou naquele monstro que todos diziam: deixa, ele é um traficante, deixa que ele morra. Mas aquela mulher, ela conseguiu olhar para ele e dizer: você está me ouvindo? Você quer ser salvo? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Nós somos cheios de justiça própria, nós somos cheios de um orgulho maldito que nos prende a uma cadeira domingo após domingo. Nós somos uma igreja amputada, aleijada, que estamos olhando somente para os nossos benefícios, enquanto existem pessoas morrendo aos milhares ao nosso redor, amigos, parentes. Nós conseguimos olhar para o mundo, conseguimos olhar para os pregadores e dizer: meu Deus, que lindo, que maravilhoso. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo? Satanás tem ceifado vidas preciosas, almas preciosas ao nosso redor. Chega disso. A nossa mão tem que estar pronta a tocar aqueles que estão próximos a nós. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma é preciosa para o Senhor, de uma criança, de um jovem, de um crente, de um drogado, de uma pessoa que se diz ateu, infeliz, pobre homem. Eu e você somos convocados pelo Senhor a tocar essas vidas, sem ter medo, sem ter vergonha, ou ter um bolinho dizendo: deixa, deixa. Alguém chega falando: dá licença, dá licença, dá licença. Tipo um salva-vidas, que chega ali com uma missão e cumpre aquela missão. Se você quiser anotar para assistir em casa, talvez alguns já assistiram, mas existe um vídeo, você pode pôr no YouTube, Francis Chan. Ele é um pastor americano. Ele escreveu Louco Amor, um livro maravilhoso. Ele escreveu um livro chamado Apagando o Inferno, e ele escreveu um livro falando sobre o Espírito Santo, Deus Esquecido. E nesse vídeo ele diz assim: gente, eu sempre ouvi falar das perseguições que existem na Índia, na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, aos cristãos. E enquanto ele está falando, aparece um vídeo na China, as pessoas chegando com pedaços, caibros, e dando no meio da coluna de alguns cristãos, e eles caindo, e ele chegando enchendo de chute, e a pessoa sangrando só porque ela diz que ela ama Jesus, mas ela está ali firme. Em outra parte ainda aparece cristão sendo jogado dentro de uma valeta. Primeiro eles espancam senhoras, senhores, jovens, crianças, e ele chega e joga um galho seco, e a pessoa está viva, eles estão ateando fogo, e as pessoas às vezes levantam assim meio zonzas, ainda pegando fogo, por serem cristãs. Quando eu assisti aquele vídeo, eu chorei. Daí a Soraya chegou, falei: só veja esse vídeo. Eu chorei um monte com a Thalita. Depois eu chamei a Thalita, a Tainá e a Soraya, a gente assistiu junto. Gente, aquilo arrebentou meu coração. Eu ia passar hoje aqui, mas eu pensei: é muito forte para passar na igreja. Mas se você quiser assistir na sua casa, assista.
aquilo me confrontou. Só que eu pensei, e o Espírito Santo ministrou a minha vida, eu não te chamei para estar lá. Aquelas pessoas estão lá porque eu as fiz para aquele lugar, elas dão testemunho da minha vida, do sacrifício do meu filho, mas eu estou com elas. Eu te chamei para estar no Brasil, eu te chamei para estar em São José e ir para Blumenau. Só obedeça, faça o teu melhor dentro do teu potencial, daquilo que eu coloquei em você. Estenda a tua mão e toque o teu próximo. É isso que Deus está falando para você hoje. Não é necessário você morrer com uma ripada nas costas para dizer morri por Jesus. Não é necessário talvez você sair por aí procurando um traficante para pregar para ele. Talvez você está aqui e você foi o traficante, ou você é o traficante, ou você era a prostituta, ou você era o ladrão. Mas o Senhor te alcançou e nós alcançaremos aqueles que estão próximos. Sabe, só faça a tua parte. Só fale para aqueles que estão próximos a você. Não fique pensando, meu galardão é menor. Não, faça apenas a tua parte. Não se cale. Porque Satanás, ele está fazendo isso lá, perseguindo os cristãos lá. Mas não esqueça que ele está levando a rodo aqui os jovens que posam nas baladas, os jovens que estão se destruindo nas drogas, os homens que estão se envolvendo em adultério e pornografia, as mulheres que têm que se deixar, as mulheres foram para ser chamado, as mulheres sábias que edificam lá, estão destruindo os seus lares, pensando que assim alcançam um lugar excelente na sociedade, com cargos elevados ou ganhando um salário maior. Nessa noite, eu quero encerrar lendo um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, onde o apóstolo Paulo, pouco antes da sua morte, ele já sabia que ele seria decapitado. Ele sabia que chegaria um momento em que ele colocaria a sua cabeça em um tronco, o carrasco pegaria uma lâmina e cortaria a sua cabeça. E momentos antes ele diz isso, essa carta a Timóteo dizendo, combati o bom combate. Ele começa no dia que antecede a sua morte, ele olha para trás, e ele vê todos os filhos espirituais, todas as pessoas que ele ganhou. E ele não tinha noção das pessoas que seriam alcançadas hoje na nossa época, mas ele olha e diz, eu combati o bom combate, eu fiz o meu melhor. Ele diz, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você deseja a vinda do Senhor? Porque quando Paulo está no final da sua vida, ele está olhando o seu corpo todo esbagaçado, de apanhar com vara, de naufrágios, de levar pedradas. Ele olha para tudo aquilo e ele diz, eu combati o bom combate. E ele não consegue olhar só os seus filhos espirituais, mas ele consegue olhar para o seu amado. Ele consegue olhar para Jesus, porque foi isso que ele fez. A partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus, ele não voltou mais atrás. E ele começou a olhar para o mundo pelo prisma de Deus. Ele começou a olhar para cada alma com o mesmo olhar de Jesus, o mesmo olhar apaixonado. Então ele consegue dizer, Senhor, eu fiz o meu melhor, eu combati o bom combate. Sabe, Deus tem colocado muito forte no meu coração, e é o que nós temos feito em Blumenau, na célula, nunca deixar passar em branco, dar a oportunidade para alguém aceitar Jesus. Ontem, depois de terminar a palavra, me veio um vacilo, tipo, eu vou deixar para falar, fazer um apelo depois, o primeiro dia dessa moça aqui. O Espírito Santo disse, não é assim. Então eu olhei para o olhar daquela moça, para os olhos dela, e disse assim, Ana, eu não posso deixar de te oferecer o maior presente, aquilo de melhor que Deus poderia te dar. Não teria como eu deixar você ir embora sem falar desse presente para você. Então eu expliquei o plano da salvação. Eu disse que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas João, no capítulo 1, diz o seguinte,
que se você o receber, você será chamado filha de Deus, não pela vontade do homem, da carne e do sangue, mas pela vontade do próprio Deus. E Romanos diz, Ana, que se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo veio nessa terra, viveu na carne, morreu e ressuscitou, se você crê com o teu coração e confessar com a tua boca, você será salvo. E ela já ia desfazendo bem assim. Eu disse: você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Ela disse: eu quero. Gente, não tem prazer maior do que conduzir alguém à salvação. Só que isso não é um privilégio para poucos, isso é um privilégio para todos nós. Você saber que uma vida pode ser mudada, você saber que os seus filhos, netos e todos podem ser mudados. O Espírito de Deus vem habitar e agir dentro de uma vida, na vida de uma pessoa. E nesta noite, eu não posso sair daqui sem fazer esse apelo e falar para você que talvez está aqui pela primeira vez, ou já veio outras vezes, mas você nunca fez a oração dizendo: Jesus, toma conta da minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu quero fazer esse apelo para você. Nós vamos estar cantando uma canção. É só para os corajosos, é só para aqueles que não têm medo de expressar o seu amor por Jesus. Isso sim é ter um amor extravagante. Ele se despojou de si mesmo sendo Deus, morreu com seus braços abertos na cruz, nu por mim e por você. E nessa noite os olhos de Jesus olham para a tua alma, para o teu coraçãozinho, e Ele diz: você quer receber a salvação? Enquanto estivermos cantando essa canção, você que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, vem até aqui. Me dê o privilégio de te conduzir a receber Jesus. Vamos cantar, vamos adorar. E você que quiser, vem até aqui. Eu preciso mais. Eu preciso mais do teu grande amor. Eu preciso mais. Não posso fugir. Não posso fugir. Eu quero te conhecer. Não posso fugir. Eu só quero estar onde tu estás, perto do teu coração. Nada é como o teu amor. Nada é como o teu amor. Eu só quero estar onde tu estás, perto do teu coração. Nada é como o teu